Amém. Glória a Deus. Eu tenho que ao Senhor, meus irmãos, aproveitando que os irmãos estão de pé, vamos fazer a leitura. 2 Samuel, no capítulo 6. Vamos ver essa palavra de Deus. 2 Samuel, no capítulo 6, dos versículos 6 ao 8, e posteriormente nos versículos 10 e 11. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam prender. Versículo 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. No versículo 8. E Davi se contristou porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até ao dia de hoje. No versículo 10 diz: E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o gitita. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o gitita, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. A palavra de Deus, ela nos relata que Davi finalmente chegou ao trono. Ele, aos 30 anos de idade, ele chegou e reinou em todo o Hebrom. E aos 33, todo o reino dele foi estendido por 40 anos de reinado. Ele havia vencido todos os seus inimigos e estava se fortalecendo cada vez mais no trono. Ele estava extremamente confiante que Deus realmente havia dado essa grande vitória. Finalmente a promessa na vida dele havia se cumprido. Em 2 Samuel, no capítulo 5, versículo 12, diz: Então Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel, e que seu reino estava prosperando por amor de Israel, seu povo. É muito bom quando nós estamos confiantes em algo de Deus. É muito bom quando depois de lutas e provações a gente avista: a promessa está chegando, eu vou alcançar, eu vou conseguir. Quando as coisas estão indo bem e progredindo para isso, com certeza é muito mais fácil confiar em Deus de todo o coração. Porém, a palavra de Deus, ela nos retrata, conforme nós lemos, que a arca da aliança, que deveria ir para a cidade de Davi, para a fortaleza de Sião, ocorre nesse meio tempo uma fatalidade. Um homem inocente, filho do sacerdote Abinadab, ele acaba morrendo por uma própria imprudência, por falta de conhecimento. Ele acabou falecendo por irreverência no transporte da arca de Deus. E Davi assumiu a culpa, ele sentiu medo em relação a isso. Quando isso acontece, Davi paralisa os próprios planos. Davi, que quando avistou a promessa de Deus de que a arca da aliança finalmente estaria na cidade de Davi para abençoar todo o povo, ele paralisa os planos. Por um momento ele pensa: frustrou os meus planos. Por um momento. Literalmente, meus irmãos, essa situação de Uzá ter falecido por conta da imprudência que Davi teve na hora de transportar a arca, lhe quebrou as pernas. Davi ficou sem reação, Davi ficou sem a confiança que outrora ele tinha. A Bíblia fala que a imprudência de Davi fez pegar a arca da aliança, colocar uma carroça de bois para transportar a presença de Deus. Ele não se atentou à palavra de Deus, que tem um livro inteiro, Levítico, Deuteronômio, que dá detalhes de cada passo que deve fazer com os utensílios do Senhor. Davi não se atentou. Davi estava tão cegamente confiante que ele não se atentou a um detalhe que foi primordial para poder concluir a vontade de Deus naquele lugar. Quando isso acontece, em 2 Samuel, capítulo 6, dos versículos 9 a 10, traz a característica que Davi ficou quando os planos foram frustrados.
Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Ele ficou sem reação. É o famoso quebrar as pernas. Como é difícil quando a gente acha que estamos na direção, quando a gente vai alcançar a promessa e acontece uma situação que quebra as nossas pernas. Como é que a gente se mantém na confiança em Deus? Como a gente se mantém firme no propósito? Como a gente tem a habilidade de pensar que pode dar certo se tudo deu errado? Por isso, aí versículo 10, por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor. Por um momento ele desistiu dos planos de Deus para a cidade de Davi. Em vez disso, ele levou para um lugar mais próximo. Que grande sorte esse estrangeiro teve. Que grande sorte. Entretanto, o tempo se passou, o período de 3 meses se passou, e a presença de Deus foi notória na vida daquele estrangeiro. E a notícia chegou no ouvido de Davi. Quando ele teve a informação de que a presença de Deus simbolizada pela Arca da Aliança transformou uma casa inteira de um homem, reavivou a confiança no coração dele. Deus está presente. Deus não me abandonou. A Arca da Aliança ainda está lá para ser transportada para a cidade de Davi. Eu preciso transportar. Eu não posso desistir do plano de Deus na minha vida. Eu não posso desistir porque existe um reinado inteiro que Deus colocou nas minhas mãos para que fosse abençoado. Eu tenho um plano de Deus a se cumprir. Eu não posso permitir que o meu medo tire a confiança que deve ser inabalável em Deus. É por isso que em 2 Samuel, no capítulo 6, versículo 12, diz: e disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, aí a confiança voltou, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Veja, meus irmãos, quando o rei Davi ele decide retomar o plano original, retomar a confiança com grande festa, ele não poupou esforços para que o transporte da Arca da Aliança tivesse todos os atos de reverência e de respeito. A confiança ela foi mais forte ainda, porque foi embasada na palavra de Deus. Davi decidiu mais uma vez batalhar para que o plano que Deus colocou no coração dele, para que a Arca da Aliança fosse para a cidade de Davi e abençoasse todo o povo, não fosse frustrado. Mas essa confiança já estava diferenciada, porque já era um homem mais experimentado, era um homem que já passou por uma luta, era um homem que falou: não vou cometer o mesmo erro. Então Davi, em 2 Samuel, agora no capítulo 6, nos versículos 13 e 14, diz assim: quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, olha aqui, já não eram bois que estavam carregando a Arca da Aliança. Eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. É bem diferente quando lemos no começo, quando uma Arca da Aliança é levada em carroça por 2 homens, do que agora, por 6 carregando, cada 6 passos, um ato de respeitabilidade, e o próprio rei usando o colete sacerdotal e dançando perante o Senhor. Dentro de toda essa situação histórica que eu acabei de retratar, que estamos lendo na palavra de Deus, eu quero enaltecer aqui a importância da confiança que devemos permanecer em Deus, ainda que as coisas não dão certo, ainda quando aquilo que a gente achou que estaria correto se frustra, ainda que haja um acontecimento que quebre as nossas pernas, como quebrou as pernas de Davi. Em Provérbios, no capítulo 3, versículo 5, diz: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. A confiança que Davi teve quando a situação da qual ele passou acabou com todas as suas expectativas, me frustrou os sonhos por um momento, essa situação temerosa, ela se acendeu. Novamente o rei Davi teve que passar pela mesma situação que outrora lhe causou muito medo, porque é necessário, os planos de Deus eles jamais são frustrados. E uma notícia eu dou para os irmãos: se há alguma situação que tem se repetido na vida dos irmãos, cuidado, porque essa situação vai continuar se repetindo, assim como foi na vida de Davi, porque os planos de Deus jamais são frustrados. Os planos de Deus jamais são frustrados.
Se é uma situação temerosa e que você passou e não conseguiu ultrapassar, a prova vai vir de novo. Você vai passar pelo fogo novamente, mas eu tenho uma boa notícia. Eu tenho uma boa notícia. Assim como o rei Davi, ele passou de novo pela mesma situação que outrora e tinha acabado com todas as expectativas, ele passou mais confiante. Ele passou se fortalecendo ainda mais no Senhor. Ele não só foi aprovado na prova, ele não só levou a arca de Deus até o lugar determinado, ele já era outro homem. É muito bom quando alcançamos a promessa. É maravilhoso quando finalmente o tempo de Deus se cumpre, quando finalmente você está na direção à alcança. Mas o mais incrível é a pessoa que você se tornou. A pessoa que você se tornou. E é esse o objetivo de Deus. Não é só nos dar a promessa, nos dar a bênção que Ele tem para nós, mas é transformar, é moldar o nosso caráter para que nós estejamos na posição que Ele tanto quer. Uma posição de vaso a ser usado na presença de Deus. Porque é um vaso experimentado, um vaso que passou pelo fogo, um vaso que se tornou belo e magnífico para a causa do reino dele, alcança muitas vidas. É um instrumento de Deus, e é o que o Senhor, Ele busca verdadeiros adoradores, aqueles que falam: Senhor, eu vou passar pelo fogo, mas se eu passar com o Senhor, eu sei que eu vou ser aprovado. Se eu passar com o Senhor, não somente a promessa eu vou alcançar, mas eu sei que eu estarei diferente. Eu sei que a minha vida será entregue nas tuas mãos e o Senhor trará muitos frutos. Coisa boa é a gente poder dizer para Deus: eis-me aqui, envia-me a mim, envia-me a mim. Amém, irmãos? Glória a Deus. Meus irmãos, quando o rei Davi, ele se fortaleceu de uma maneira extraordinária perante o Senhor, quando ele decidiu não poupar esforços para que o respeito, a reverência e todas as leis que o Senhor determinou para que a arca da aliança e os demais utensílios fossem transportados, ele não poupou esforços em adorar. Ele não poupou esforços em dizer: Senhor, eis-me aqui. E quando isso acontece nas nossas vidas, quando entregamos o caminho ao Senhor, quando decidimos, tomamos a posição e começamos a dar frutos para o reino, há pessoas que querem nos paralisar. E houve uma mulher da qual o rei Davi, obviamente, amava, porque uma mulher da qual ele decidiu enfrentar um gigante para conquistar, e depois ainda matou filisteus e pegou os seus prepúcios para retomar aquela mulher. Ela o rejeitou no coração, foi Mical. A Bíblia deixa bem claro que Mical, quando visualizou o rei Davi adorando com todas as suas forças o Senhor na presença dele, ela o rejeitou em seu coração. Meus irmãos, eu fico imaginando o rei Davi, uma mulher que tanto ele batalhou, o rejeitar dentro do coração. Mas o rei Davi, por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus, ele diz: você me rejeitou, mas eu adorarei o Senhor ainda mais. Eu dançarei na presença das escravas ainda mais, porque o Senhor decidiu tirar o reino do teu pai e dar para mim. Quando Mical rejeita Davi em seu coração, não está rejeitando um homem, não está rejeitando um marido. Não, ela está rejeitando o próprio Deus. Porque o que Davi fez, o que Davi se esforçou em prol da causa do reino dele. E quando alguém nos rejeita, e quando alguém nos afronta, e quando alguém nos prejudica ou tenta prejudicar por conta do nosso trabalhar, do nosso ministério, pelaquilo que nós carregamos, que é dele, a rejeição, a afronta, o prejuízo que a pessoa causa não é contra nós, mas é contra ele. É por isso que nós precisamos descansar, não levar, não rebater toda vez que vem as afrontas, não tentar se justificar quando vem calúnias. Não perca tempo, porque não é contra nós, não é contra vocês que isso estão vindo, mas é contra ele. E a prova disso está aqui: Mical jamais teve filhos. E a gente precisa lembrar da cultura da época o que era uma mulher não ter filhos.
Né? Nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Mas quando nós lemos a Bíblia, a gente entende que a cultura, ela muda de cada povo e muda de cada época. A sentença de uma mulher que não tinha filhos era terrível. E Mical teve que levar vergonha para o resto da vida, porque ela tentou contra o Todo-Poderoso. Ela tentou contra o Todo-Poderoso. Davi, por outro lado, se fortaleceu ainda mais no Senhor. Davi, por outro lado, teve outras esposas, teve muitos filhos. É uma pena que em dado momento Davi acaba tropeçando e depois ele é restaurado com a situação de Betseba. E esse foi um detalhe, eu digo que foi uma vírgula, que Deus não permitiu que o reino dele fosse tirado. Mas a vida dele foi de triunfar, porque ele decidiu não perder a confiança, ainda que os planos pareciam ter sido frustrados. Uma notícia, meus irmãos, mudou a visão desse homem. Uma notícia, ele falou: o Senhor ainda está comigo, essa promessa é minha. Uma notícia. Então, que nós venhamos a trazer, assim como Jeremias nos ensinou, traga à memória aquilo que me dá esperança, para que a confiança ela vá embora, para que em nenhum momento vocês não pensem que os planos foram frustrados, que aquilo que você mais sonha, não vai acontecer. Vai, passa pelo fogo, aquilo que você precisa mudar dentro de você. Analise-se, pois, o homem a si mesmo, né? Em 1 Coríntios, quando diz isso, a gente usa muito na ceia e deve ser usado, mas eu sempre procuro falar que é um versículo que a gente tem que acordar e refletir. Analise-se, pois, o homem a si mesmo. O que eu preciso mudar, meu Deus? O que eu preciso mudar? Porque a promessa está ali, Deus é perfeito, mas nós precisamos alcançar, e a nossa caminhada é para a nossa própria transformação. Verdade. Porque nós estamos vendo só isso daqui, mas na verdade existe uma eternidade que nos espera. Isso é só um detalhe, é só uma pequena vida de toda uma eternidade. O que a gente faz hoje vai terminar com a resposta lá na frente. Aleluia. Lá na frente, meus irmãos. E tem um versículo que eu quero deixar para os irmãos, que está no livro de Isaías, no capítulo 41, no versículo 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Não existe luta que você passe que você não vai ser aprovado. Não existe situação que lhe quebre as pernas que vai te paralisar. Confia naquele Deus que tudo pode. Confia, basta termos a confiança. Ainda que a confiança estremeça, ainda que passamos situações que a gente precisa ficar um pouco recluso, com a boa notícia, erga-se de novo. Erga-se de novo, porque Ele toma cada um aqui pela sua mão direita. Não temas, não precisa ter medo, porque eu te ajudo. Amém? Amém. O Senhor me deu até aqui e eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.